per tutti i sacrifici, per tutte le preghiere e le ginocchia piegate, per tutte le lacrime versate. E se l'unica ricompensa fosse la sua presenza, sarebbe abbastanza per te. Il nostro grandissimo pastore Luciano Subirà. Continuate a fare così che lui deve predicare prima di pranzo, vedrete. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, questa la traduco lo stesso. Eu acho que o meu italiano está melhorando. Penso che il mio italiano sta migliorando, Porque eu estou entendendo tudo que o Julinho fala. perché capisco tutto quello che Jolin dice. Gente, uma alegria compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. È un'allegria condividere di nuovo la parola di Dio. Eu só estou tentando entender o que a pastora Roseli tinha em mente Io sto solo cercando di capire cosa aveva in mente il pastore Roslen quando resolveu me colocar para falar de jejum sempre antes do almoço. quando mi ha messo a parlare di digiuno soltanto prima del pranzo. De qualquer forma, Comunque, aquilo que eu vou compartilhar com vocês quello che condividerò con voi não tem que ser praticado imediatamente Não ao deve- final da reunião. non deve essere praticato immediatamente dopo la Diz riunione. respeito a um estilo de vida. Ha a che fare con uno stile di vita. E tem uns crentes que ficam desesperados. E ci sono dei credenti che sono disperati. Eu tenho que dopo. começar agora. Devo iniziare ora. Eu não vou botar essa pressão em você. Non vi metterò questa pressione, Mas, ma se o Espírito Santo fizer, se lo Spirito Santo lo farà, é melhor obedecer. è meglio obbedire. Eu quero começar lendo com vocês o texto que vai ser tanto o nosso ponto de partida como o trilho da nossa conversa. Voglio iniziare a leggere un testo che sarà sia il punto di partenza che il binario su quale cammineremo oggi. E o tema da minha mensagem nessa manhã é uma pergunta. E il tema del mio messaggio di questa mattina è una domanda. Fome de quê? Fame di cosa? Fome de quê? Fame di cosa? E eu gostaria que a gente lesse aí do versículo 1 até o versículo 4 E volevo leggere dal versetto 1 al versetto 4 de Mateus capítulo 4. di Matteo al capitolo 4. E c'è scritto: non di pane soltanto vivrà l'uomo. Julinho, se puder ler do 1 ao 4. Ah, do 1 ao Ali, 4. eu aumentei Então, peraí que surpresa eu vou- agora. Aspetta che apro la mia Bibbia qua. Mateus 4, de 1 a 4. Matteo è dopo Deuteronomio, giusto? Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore avvicinatosi gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Nós temos algumas expressões que são chaves aqui nesse texto. Abbiamo alcune espressioni che sono chiavi in questo testo. A primeira delas está no verso 2. La prima è nel versetto 2. Depois de jejuar 40 dias, Dopo aver digiunato 40 giorni, teve fome. ha avuto fame. E a outra expressão, E l'altra espressione: nem só de pão viverá o homem, non soltanto di pane vivrà l'uomo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Primeiro eu quero enfatizar a fome. Prima voglio dare enfasi alla fame. A Bíblia não diz que Jesus teve fome antes dos 40 dias. La Bibbia non dice che Gesù ha avuto fame prima dei 40 giorni, Somente depois de ter jejuado. soltanto dopo il digiuno. O que significa isso? Che cosa significa questo? A Bíblia está falando da fome real, La Bibbia sta parlando di una fame reale, que é o início de um processo de inanição. che è l'inizio di un processo di inanizione. Algo curioso sobre o funcionamento do corpo. Ed è una cosa curiosa riguardo al funzionamento del corpo. A energia do corpo normalmente vem da glicose
glicose, do carboidrato que nós comemos. L'energia del corpo di solito viene dal glucosio, dal carboidrato che ingeriamo. Então, se você parar de comer carboidrato, E quindi se smetterai di mangiare carboidrati, seu corpo vai buscar uma fonte alternativa de energia. il tuo corpo cercherà una fonte alternativa di energia, Glicogênio, glicogenio, armazenado nos músculos e no fígado. che si trova nei muscoli e nel fegato. Mas essa outra reserva vai durar no máximo 3 dias. Ma questa riserva dura nel massimo 3 giorni. Então, seu corpo vai mudar para uma outra fonte alternativa de energia. E quindi il tuo corpo cercherà un'altra fonte alternativa di energia, Que são as nossas reservas de che gordura. sono le nostre riserve di grasso. E esse processo é chamado de E cetose. questo processo è chiamato chetosi. Então, se você ficar 3 dias em jejum sem comer nada, E quindi se tu rimarrai 3 giorni a digiuno senza mangiare nulla, seu corpo vai entrar em cetose. il tuo corpo entrerà in chetosi. Mas, Ma se você continuar comendo, se rimarrai a mangiare, mas não comer carboidrato, ma non mangerai carboidrati, seu corpo também vai entrar em cetose. il tuo corpo entrerà pure in chetosi. Então, ele não depende apenas do jejum. E quindi non dipende soltanto dal digiuno. É só a falta de glicose mesmo que te leva a essa fonte alternativa. È solo la mancanza di glucosio che ti porta ad attingere da questa fonte alternativa. Então, num jejum prolongado, E quindi un digiuno prolungato, depois de 3 dias, dopo 3 giorni, você não vai sentir mais fome, tu non sentirai più fame, porque você trocou um alimento externo perché hai scambiato un alimento esterno por um alimento interno. per un alimento interno. Seu corpo está se alimentando das reservas de gordura. Il tuo corpo si alimenta dalle riserve di grasso. Quando a gente fala de jejuar 40 dias, isso parece assustador para muita gente. Quando parliamo di digiunare per 40 giorni è una cosa che sembra spaventosa a molta gente. Mas é que quem já chegou lá sabe que não é tão complicado assim. Ma è che chi è già arrivato lì sa che non è così Os complicato. primeiros dias são os mais I difíceis. primi giorni sono i più E difficili depois você não vai ter fome. e poi non avrai più fame. Agora, quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, Ma quando la Bibbia dice che Gesù ebbe fame, subentende-se que suas reservas de gordura tinham acabado. si comprende che le sue riserve di grasso erano finite Então agora é o início do processo de inanição e morte. e quindi è l'inizio del processo di inanizione e morte. Então você precisa entender que quando Jesus teve fome, E quindi devi capire che quando Gesù ha avuto fame não é aquilo que a gente sente quando pula uma refeição. non è quello che sentiamo noi quando saltiamo un pasto. Ali o seu corpo quer aquela energia rápida no horário que está habituado. Lì il tuo corpo vuole quell'energia veloce nell'orario in cui è abituato. Que Jesus experimentou como homem Ciò che Gesù ha provato come uomo foi ver acionado um dos mais básicos instintos humanos. era proprio la manifestazione di uno degli istinti più basilari dell'uomo. É quando o modo de sobrevivência está sendo realmente provocado. È quando entri in modalità sopravvivenza E é veramente. nesse momento que Satanás vai tentá-lo. Ed è in quel momento che Satana viene a A tentarlo. tentação não era para quebrar o jejum. La tentazione non era per rompere il digiuno. O período de jejum já tinha sido completado com os 40 Il dias. periodo di digiuno era già finito quei 40 A giorni. tentação era o acesso rápido à comida. La tentazione era avere accesso veloce al cibo. Então, numa condição inferior à de Jesus, E quindi in una condizione inferiore di Gesù, Esaú, no desespero, vendeu seu direito de primogenitura. Esaù nella sua disperazione ha venduto la Que primogenitura. essa é uma hora de vulnerabilidade. Perché è un momento di vulnerabilità. E é justamente nesse momento Ed è giustamente in quel momento que Jesus cita uma porção das Escrituras, che Gesù cita un pezzo delle que scritture, está em Deuteronômio 8. che è in Deuteronomio 8. E ele vai ter uma atenção especial nossa hoje. E lui avrà un'attenzione speciale nostra Eu não vou oggi. ler isso agora, Non leggerò mas por quest'ora, várias vezes ao longo da mensagem nós vamos voltar em Deuteronômio ma 8. per varie volte durante il messaggio torneremo in Deuteronomio 8. Então, citando essa passagem, E quindi citando questo passaggio, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, Gesù dice non solo di pane vivrà l'uomo, mas de toda a palavra que procede da boca de ma di Deus. ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. No momento onde ele está experimentando a mais profunda fome que naturalmente nós podemos experimentar, Nel momento in cui lui sta provando la più grande fame che noi possiamo sperimentare nella ele carne, demonstra uma fome maior pela palavra e as coisas de Deus do que aquilo que o corpo está pedindo. lui dimostra una fame più grande ancora sulle cose di Dio piuttosto che la fame che provava in quel E a momento. partir dessa experiência, E a partire da questa eu esperienza quero enfatizar aqui 3 fundamentos, 3 verdades. voglio enfatizzare 3 verità. A primeira delas La prima é que Jesus apresenta 2 tipos de alimento: è che Gesù presenta 2 tipi di alimento alimento natural naturale e alimento e espiritual. alimento spirituale.
O segundo fundamento Il secondo fondamento é que a ideia de fome e saciedade è che l'idea di fame e sazietà é aplicado tanto ao alimento natural quanto ao espiritual. è applicata tanto all'alimento naturale quanto a quello spirituale. Então, depois de discorrer sobre essa ênfase bíblica E quindi dopo aver parlato di questa enfasi biblica dos dois tipos de alimento dei due tipi di alimento e de fome e saciedade nas duas e áreas, di fame e sazietà in queste due é aree, que nós vamos então migrar para o assunto que eu quero dar è ênfase. che noi veramente andremo verso l'argomento che io voglio dare E em enfasi. terceiro lugar, eu vou chamar de o poder da abstinência. E nel terzo posto voglio chiamarlo il potere dell'astinenza. Qual é a relação dessas verdades com o jejum que estamos enfatizando nesses Qual è dias? la relazione tra queste verità e il digiuno che stiamo parlando in questi giorni? Então vamos começar aos poucos. E quindi iniziamo piano piano. A fome é apresentada na Escritura diferente daquilo que nós entendemos no aspecto fisiológico. La fame è presentata nelle scritture diversamente di quello che noi percepiamo nell'ambito carnale, fisico. Na perspectiva natural, ela é dos mais básicos instintos humanos. Nella prospettiva naturale è uno degli istinti umani più comuni, Mas no plano espiritual, ma nel piano spirituale ela tem muito a ver com o desejo, com o anseio de algo. ha molto a che fare col desiderio, con bramare qualcosa. Então, é importante que a gente tenha em mente que quando a Bíblia ilustra nas coisas espirituais alimento, como fala no natural, Ed è importante che capiamo che come la Bibbia ci illustra un alimento come è nell'ambito naturale, é porque ela quer que a gente tenha paralelo bem definido. è perché vuole che noi abbiamo un parallelo ben definito. E é por isso que essa ênfase nos dois tipos de alimento acontece. Ed è per quello che questa enfasi nei due tipi di alimento succede. Mas a ideia de Jesus não é só dizer, olha, assim como tem o alimento natural, tem o espiritual. Ma l'idea di Gesù non era soltanto dire così come c'è l'alimento naturale, c'è anche quello spirituale. É óbvio que ele quer que a gente entenda que assim como o corpo depende do alimento natural, È ovvio che lui intende dire che così come il corpo dipende dall'alimento o naturale, nosso espírito depende do alimento espiritual para a subsistência. il nostro spirito dipende dall'alimento spirituale per esistere. Mas quando você começa a olhar o ensino de Jesus como um todo, Ma tu quando inizi a vedere l'insegnamento di Gesù come una unica a cosa, maior parte das vezes onde ele enfatiza a questão de comida, la maggior parte delle volte dove lui mette enfasi nella questione cibo, ele está tentando nos mostrar que o alimento natural pode concorrer com o espiritual. lui sta facendo vedere, cerca di farci vedere che l'alimento naturale può diventare una concorrenza all'alimento Não spirituale. significa que ele seja errado em si. Non significa che sia sbagliato per sé. Paulo escreve aos Coríntios Paolo scrive ai Corinzi e diz que Deus criou tanto o estômago como os alimentos. e dice che Dio ha creato tanto lo stomaco quanto gli alimenti. Isso é parte do propósito de Deus. Questo è parte del proposito di E Dio. a gente precisa do alimento. E noi abbiamo bisogno dell'alimento. Ele não é errado E non è e sbagliato. como nós vamos ver daqui a pouco, E come vedremo fra poco, Deus também o criou para mais do que a sobrevivência. Dio l'ha inventato, ha creato anche per qualcosa in più della solo Ele sopravvivenza. também é visto nas escrituras como uma fonte de prazer. Ed è visto anche nelle scritture come anche una fonte di piacere. No entanto, nós não podemos negar Intanto noi non possiamo que negare aquilo que não é errado em si mesmo che quello che non è sbagliato di per sé pode ocupar lugar de importância que não lhe é devido. può occupare un luogo di importanza che non gli è dovuto. E esse é ponto importante a ser entendido. E questo è un punto importante da Então, comprendere. em Lucas, no capítulo 21 e no verso 34, E quindi in Luca, nel capitolo 21, versetto 34, Jesus diz: guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com os excessos no comer, no beber e com os cuidados dessa vida. dice così: badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita. No meio de questões que podem concorrer com o lugar dele no nosso coração, In mezzo alle questioni che possono concorrere col suo posto dentro il nostro a cuore, Bíblia usa expressões que relacionam com o excesso de comida e bebida. la Bibbia usa termini che hanno a che fare con l'eccesso di cibo e bevande. Então, algumas vezes nós vamos ver expressões como embriaguez, E quindi alcune volte vedremo delle espressioni come ubriachezze outras como glutonaria. e altre come ghiottoneria. Em Lucas, no capítulo 8 e no verso 14,
14, In Luca nel capitolo 8 e versetto 14, na parábola do semeador, nella parabola del seminatore, Jesus diz que uma das sementes caiu entre espinhos. Gesù dice che uno dei semi è caduto tra le spine E o espinho é um problema em potencial. e le spine sono un problema potenziale. Ele não era um problema na hora em que a semente caiu. Non era un problema nel momento in cui il seme è caduto lì, Mas a Bíblia diz que os espinhos cresceram. ma la Bibbia dice che le spine sono cresciute E depois de crescerem, é que sufocaram a palavra. e dopo che sono cresciute è che hanno soffocato la parola. Então os espinhos são aquele tipo de coisa, se você não elimina, E quindi le spine sono quel tipo di cose che se tu non elimini, ele vai concorrer com aquilo que Deus está tentando fazer. concorrerà con quello che Dio sta cercando di fare. Na hora de explicar o que são os espinhos, Nel momento di spiegare che cosa sono le spine, Jesus os classifica como as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. Gesù li classifica come le preoccupazioni, le ricchezze e i piaceri della vita. Quando a gente fala de preocupação, Quando noi parliamo di preoccupazioni, não dá para excluir o assunto comida. non si può escludere l'argomento cibo. A maior parte da população mundial, mais da metade, La maggior parte della popolazione mondiale, più della metà, levanta da cama com um objetivo: si alza da letto con un obiettivo, a sobrevivência, la sopravvivenza, garantir o sustento. garantire il sostenimento. Ou a parte dessas pessoas Buona parte di queste persone depende do seu trabalho para conseguir comer, sobreviver. dipende dal loro lavoro affinché possano mangiare e sopravvivere. Mas para aqueles que migraram para o lugar de riqueza, Ma per coloro che sono migrati verso un luogo di e ricchezze, já não tem a mesma preocupação com a sobrevivência, che non hanno già la stessa preoccupazione con la sopravvivenza, é impressionante que eles vão dar uma ênfase ainda maior à comida. è impressionante come loro daranno enfasi ancora più grande al cibo. Agora, seja quem está trabalhando meramente para sobreviver, Allora, sia che uno lavori soltanto per sopravvivere ou quem já está bem garantido financeiramente, o chi abbia già una buona situazione finanziaria, quando nós falamos de prazeres, quando noi parliamo di piaceri, a comida não se exclui do último aspecto. il cibo non si esclude mai. Desde os primórdios da Dai humanidade, primordi dell'umanità, toda festa tem sido regada, ogni festa è stata usata e piena di não só a música, non solo di musica, mas com comida e bebida. ma cibo e bevande. É impressionante o como isso vai envolver áreas das nossas vidas. È impressionante come questo coinvolge tante aree della E nostra uma maneira vita. errada de se relacionar com essas coisas, E un modo sbagliato di relazionarsi con queste cose ela pode trazer prejuízo espiritual. è che può portare un pregiudizio spirituale. Então vamos considerar o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. E quindi vediamo quel discorso di Gesù con quella donna samaritana. Em João, no capítulo 4, eu vou pedir que o Julinho já leia direto no italiano, In Giovanni nel capitolo 4, dos versos 31 a 34, dai versetti 31 e 34, nós temos um relato importante sobre essas coisas. abbiamo un relato importante su queste cose. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: Rabbi, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni agli altri: forse qualcuno l'ha portato da mangiare. E Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Bom, no início do capítulo 4, Nell'inizio del capitolo 4 nós vemos que Jesus parou onde parou porque estava cansado da viagem. noi vediamo che Gesù si è fermato dove si è fermato perché era stanco del viaggio. Enquanto ele procura recobrar suas forças, E mentre lui cerca di recuperare le proprie forze, a palavra de Deus diz que os discípulos foram à cidade para comprar comida. la Bibbia dice che i discepoli erano andati in città a trovare e comprare del Está no cibo. versículo 8. Questo è nel versetto 8. Agora, quando eles voltam com a comida, Ma quando loro tornano con il cibo, Jesus está ministrando aquela mulher samaritana. Gesù sta ministrando a quella donna samaritana. E eles interrompem Jesus E loro interrompono Gesù para dizer: mestre, coma. per dire: maestro, mangia. O que eles estão pensando? Che cosa stanno pensando? Não existe nada mais importante Non c'è nulla di più do importante que comer. che mangiare. Essa mulher pode esperar. Questa donna può O que o Senhor aspettare. está tentando fazer na vida dela pode esperar. Quello che Dio sta cercando di fare nella sua vita può aspettare. Garantir a sobrevivência primeiro, Garantire prima la o sopravvivenza resto depois. e tutto il resto dopo. É nesse momento que Jesus responde algo que eles não È entendem. in questo momento che Gesù risponde a una cosa che loro non comprendono Ele diz: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. e dice: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Jesus está dizendo que vocês estão enxergando só o alimento natural. Gesù sta dicendo: voi state vedendo soltanto l'alimento naturale
naturale. Eu estou enxergando algo espiritual que vocês ainda não entenderam. Io sto vedendo qualcosa di spirituale che voi non avete capito ancora. Então, eles não entendem o que Jesus está falando. E quindi loro non comprendono quello che Gesù sta Eles dicendo. começam a se questionar, será que alguém trouxe comida antes da gente? E iniziano a chiedersi, ma qualcuno avrà portato del cibo prima di noi? Então Jesus faz questão de explicar o que é que ele está falando. E quindi Gesù vuole spiegare esattamente quello che lui sta dicendo. A minha comida Il mio cibo consiste em fazer a è vontade do fare Pai. la volontà del Padre. Então preste atenção. E quindi fai attenzione. Alimento espiritual Alimento spirituale não é algo que diz respeito somente a ler a Bíblia. non è qualcosa che ha a che fare soltanto con leggere la Não é Bibbia. apenas ouvir uma pregação e um ensino da palavra. Non è soltanto sentire una predica e l'insegnamento della parola. Porque às vezes a gente acha que ser alimentado é apenas aprender. Perché a volte noi pensiamo che alimentarci è soltanto imparare. Colocar a palavra de Deus em prática, Mettere la parola di Dio in pratica, executar aquilo que nós aprendemos, eseguire ciò che abbiamo imparato, é tratado como alimento da mesma forma como aprendizado. viene trattato come alimento quanto l'imparare. Porque a ideia do alimento espiritual não é só o que te dá forças, Perché l'idea dell'alimento spirituale non è solo quello che ci dà mas é forze, aquilo que sem o qual você não pode sobreviver. ma è qualcosa che senza la quale non puoi sopravvivere. Então, assim como a gente entende que não dá para ficar sem comida no estado E permanente, così come noi comprendiamo che non si può rimanere permanentemente senza cibo lá naturale, no aspecto natural também não podemos no espiritual. non possiamo farlo nemmeno nell'aspetto spirituale. E se você começar a observar o ensino de Jesus, E se tu inizi a osservare l'insegnamento di é Gesù, impressionante o quanto ele tocava nesses paralelos. è impressionante quanto lui toccava in questi due paralleli. É lógico que isso não faz da comida natural algo errado. È ovvio che questo non rende qualcosa di sbagliato il cibo naturale. Nós só precisamos cuidar para que ela não seja tão importante a ponto de concorrer com o alimento Noi espiritual. dobbiamo solo avere cura affinché quel cibo naturale non diventi un concorrente del cibo Eu spirituale. disse antes que a comida não é apenas uma forma de Io sobrevivência. ho detto che il cibo non è soltanto un modo per Ela sopravvivere. é apresentada na Bíblia como fonte de prazer, de deleite. La Bibbia lo presenta anche come una fonte di piacere, di diletto. Então, quando Deus criou o homem e o colocou lá no jardim, Quando Dio, per esempio, ha creato l'uomo e l'ha messo nel a giardino, Bíblia diz que o Senhor fala para eles, vocês podem comer de toda a árvore no jardim. Dio dice potete mangiare di tutti gli Não, alberi. não, melhor esse toda, de toda Ah, ok, a devo árvore no migliorare jardim. questo tutto. Devi mangiare di tutto il giardino. Na minha Bíblia, Nella mia Bibbia o toda está em letra maiúscula, negrito. il tutto viene scritto in caratteri maiuscoli in negretto. Então, algo que me chama a atenção, Negretto non esiste, ho appena inventato. Sarebbe il grassetto. È lui che mi confonde. Il negretto c'è, ma è carino anche. Deus podia ter feito uma única fruta, Dio poteva fare un unico frutto uma cor só, con un colore soltanto, cheiro só, un odore soltanto, uma textura só, una textura, ter sì, colocado todos os nutrientes ali dentro. e poteva mettere tutti i nutrienti lì dentro. Ia ser um tédio comer aquilo o resto da vida. Sarebbe una noia mangiare quello tutta la Ele vita. poderia ter feito isso. Ma lui avrebbe potuto fare Se a questo. comida fosse só para subsistência. Se il cibo fosse solo per sopravvivere, Mas ele não fez isso. ma lui non ha fatto Ele questo. fez todos os tipos de frutas, Lui ha fatto tutti i tipi di frutte, com todas as cores con possíveis, tutti i colori possibili, texturas, texture, cheiro odori, e frutas sazonais. Você tem que esperar a estação para poder e anche i repetir. frutti stagionali che tu devi aspettare la stagione per averlo. Eu imagino Deus olhando e dizendo, eu quero que vocês, além de sobreviver, se divirtam. Io immagino Dio che guarda e dice, vi voglio vedere oltre a sopravvivere, che vi divertiate. A comida não é necessariamente algo que não possa ser visto como deleite. Il cibo non è qualcosa che necessariamente non possa essere visto come un diletto. Eu falei antes que a gente vai citar bastante Deuteronômio capítulo 8. Io ho detto che noi citeremo tantissimo Deuteronomio 8. Eu queria que a gente lesse o versículo 10. E volevo leggere con voi il versetto 10. Deus está dizendo essas palavras àquele povo que saiu do Egito e estava indo para Canaã, terra prometida. Dio sta dicendo queste parole a quel popolo che era uscito dall'Egitto e stava andando verso Canaan. E ele está falando das bênçãos que eles teriam quando chegasse lá na terra prometida. E lui sta parlando delle benedizioni che loro avrebbero avuto quando sarebbero arrivati lì nella terra promessa. Pode ler o 10. Mangerai dunque e ti sazierai e benedirai il Signore tuo Dio a motivo del buon paese che ti avrà dato. Então Deus diz, vocês vão comer e vão ficar satisfeitos ou E quindi saciados. Dio dice, voi mangerete e sarete saziati. Então ele diz, vão comer até se fartar. E diceva, mangerete fino a...
E ele diz, e vocês vão poder louvar o nome do Senhor, e seu Deus. benedirete il nome del Signore per Eu não questo. sei você, Io non so te, mas eu, ma io, além de praticar o princípio bíblico de agradecer a comida antes de comer, oltre che praticare il principio di ringraziare Dio per il cibo prima di mangiare, eu muitas vezes eu agradeço depois, de tão bom que é. io molte volte ringrazio anche dopo da quanto era buono. Aqui na Itália eu estou agradecendo antes e depois. Qui in Italia, per esempio, ringrazio prima e dopo. E tem horas que eu fico lembrando depois e agradecendo de novo. E ci sono dei momenti che mi ricordo anche dopo e lo ringrazio ancora. Em Neemias, no capítulo 8 e no verso 10, In Neemia, nel capitolo 8, versetto quando a Bíblia 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa la força, Bibbia dice che l'allegria del Signore è la nostra você já viu forza. qual é o contexto dessa afirmação? Tu hai mai visto il contesto di questa affermazione? Deus está falando de comida. Dio sta parlando di cibo. Pode ler para nós, Neemias 8, 10. Neemia 8, ok. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Então é importante que a gente entenda E quindi è importante che comprendiamo que a comida não só não é algo ruim, che il cibo non soltanto non è qualcosa di cattivo, como é um deleite que Deus ofereceu, come è un diletto che Dio ci ha dato, que pode nos levar a um lugar de gratidão a che ci Ele. può portare a un luogo di gratitudine verso di Lui. Mas, ao mesmo tempo, Ma allo stesso tempo ela pode ser um concorrente può essere un concorrente e rouba a atenção e o foco che ruba l'attenzione e il focus daquilo que é espiritual. da quello che è spirituale. E eu quero provar esse ponto agora. E voglio provare questo punto ora. Depois de explorar os dois tipos de alimento, nós vamos falar agora de fome e saciedade. Dopo aver esplorato i due alimenti, adesso parleremo di fame e sazietà. Eu disse antes que a fome é um dos mais básicos instintos humanos. Ho detto prima che la fame è uno degli istinti primordiali dell'uomo. E ele é aplicado de forma alegórica para falar não só de necessidade, mas de anseio. E è usato in modo allegorico non soltanto per parlare di ansietà, ma di brama. Então, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5 e no verso 6, Jesus fala sobre fome e sede de justiça. E quindi, per esempio, in Matteo 5,6 Gesù parla di fame di sete e sete di giustizia. Então, ele não está falando de fome e sede só para o alimento natural, mas para coisas espirituais. Quindi lui non sta parlando di fame e sete soltanto per alimenti naturali, ma anche verso quelli spirituali. Em João 6,35, In Giovanni ele 6,35 diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. lui dice: io sono il pane della vita, che viene a me non avrà mai più fame e che crede in me non avrà mai più sete. Então vamos pensar agora nessa aplicação de fome e saciedade para as coisas espirituais. Allora, pensiamo un pochino nell'applicazione di questo fatto delle fame e sete verso le cose spirituali, Para a gente então entender como é que o natural pode concorrer com o espiritual. affinché possiamo comprendere come il naturale alla fine può concorrere contro quello spirituale. Como eu disse antes, se você voltar nos evangelhos e começar a prestar atenção no quanto Jesus relacionou os assuntos ligados à comida e saciedade, Se fai un giro nel Nuovo Testamento vedrai quante volte Gesù ha connesso gli vai- argomenti del cibo você con vai le cose ficar spirituali. impressionado com essa recorrência. Tu rimarrai stupito di questa ricorrenza. Então em Lucas 6:21, no Sermão do Monte, E quindi in Luca 6,21, durante il sermone della montagna, nosso Senhor diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. il Signore dice: beati voi che avete fame perché sarete saziati. Fame e sete di giustizia perché sarete saziati. Mi è incollato solo a metà del passaggio. Só fome. Ha fatto solo fame. Bem-aventurados aqueles que têm fome, Beati voi che avete fame porque serão saciados. perché sarete Eu saziati. sempre olhei para esse texto Ho sempre guardato questo e testo achava que Jesus estava falando de fome natural. e pensavo che Gesù parlava di fame Que naturale Deus ia se revelar o provedor para essas pessoas necessitadas. e che Dio sarebbe rivelato colui che provvede per questa gente che ha bisogno. Então, quando isso acontecesse, eles estariam saciados. E quindi quando succederebbe questo loro sarebbero saziati. Mas a pergunta é, Jesus estava falando de fome natural? Ma la domanda è: Gesù parlava di una fame naturale? E 4 versículos depois, Perché 4 versetti dopo, em Lucas 6:25, in
Luca Ele 6:25, diz, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. lui dice: guai a voi che siete ora sazi, perché voi avrete fame. Então, se Jesus está falando de algo natural, E quindi se Gesù sta parlando di qualcosa di nós naturale, temos algo contraditório nessas duas frases. abbiamo una contraddizione tra queste due frasi. Primeiro, quem tem fome é bem-aventurado, Prima, chi ha fame è beato, porque Deus vai tirá-lo daqui e colocá-lo no lugar de ser saciado. perché Dio lo toglierà da qua e lo metterà in un posto dove sarà saziato. E ele chama isso de algo bom, é uma bem-aventurança. E lui chiama questo beatitudine, una cosa buona. Mas depois ele olha para esse grupo Ma poi guarda quel gruppo e diz, ai de vocês estão fartos, e dice: guai a voi che siete saziati, vocês vão passar fome. perché voi avrete fame. Então agora essa turma volta de novo para aquele lugar. Allora prendi quei ragazzi e li porta di qua. Então, na hora de tirar da fome para a saciedade é bênção. E quindi toglierti dalla fame e portarti alla sazietà Mas è aí ele olha para quem está beatitudine. saciado e diz, ai de vocês, eu vou puni-los, vocês vão passar fome. Ma allora guarda quelli che sono saziati e dice: guai a voi, vi punirò, passerete la fame. Então, mesmo o faminto que foi saciado, E quindi anche quello affamato che è stato saziato, agora ele diz, ai de você, você vai passar fome, e ele volta de novo para esse lugar. ora lui dice: guai a te, avrai la fame, e lui torna qua. Mas agora que ele volta a ter fome, Ma ora che lui torna ad avere fame, Deus diz para ele, bem-aventurado dice: você, beato te, porque você vai perché ser tu sarai saciado. saziato. Aí ele volta de novo para cá. E lui torna di là. Mas a alegria não dura muito. Ma l'allegria non dura molto, Deus diz, ai de você, perché Dio dice: guai a que está te, farto, porque che vai sei ter fome de saziato, novo. perché avrai fame di nuovo. Não faria o menor sentido Non ha nessun senso esse loop, esse ciclo repetitivo. questo loop, questo circolo di ripetizione. Agora, não faz sentido porque nós estamos pensando no natural. E quindi non ha un senso perché noi pensiamo in modo naturale. Quero te sugerir outra leitura. E voglio suggerire a te un'altra lettura. Bem-aventurados vocês Beati voi que têm fome de Deus, che avete fame di Dio, porque vocês serão saciados. perché voi sarete saziati. A fome La fame é uma das formas mais profundas de acesso àquilo que Deus oferece. è una delle fonti più profonde per avere accesso a ciò che Dio Em vuole. Marcos 8, na segunda multiplicação de pães, In Marco 8, quando ha moltiplicato il pane per la seconda volta, Jesus disse, eu estou com compaixão da multidão. Gesù dice: ho compassione per la Faz gente. 3 dias que eles não têm o que comer. Ci sono 3 giorni che non mangiano. Por que esse povo está jejuando há 3 dias? Perché sono a digiuno da 3 giorni? Porque eles não sabiam que o sermão de Jesus ia durar tanto. Perché loro non sapevano che il sermone di Gesù sarebbe durato così A tanto. comida acabou, Il cibo era finito, mas ninguém quer ir embora. ma nessuno vuole andare via. E passa um E dia, passa un giorno, passa o segundo, secondo giorno, passa o terceiro, terzo giorno, e esse povo não quer parar de e ouvi-lo. questa gente non vuole smettere di É sentirlo, di para essa gente que ascoltarlo. diz, bem-aventurado vocês, È per questa gente che lo dice: beati que tem voi, mais fome pelo espiritual do que pelo che avete natural. più fame di quello che è Perché vocês serão spirituale, saziados. perché sarete saziati. Agora a pergunta é, Però la domanda è: o que significa ai de vocês? che cosa significa guai a voi? Ele não está falando para o mesmo grupo. Lui non sta parlando allo stesso gruppo. Ele está falando de gente que não tem interesse pelas coisas Lui espirituais. sta parlando di gente che non ha interesse verso le cose spirituali. Então, deixa eu falar de algo que é cultural, para nós é fácil de entender no E Brasil. quindi vi dico qualcosa che è culturale, per noi brasiliani è facile da Mas como o comprendere. ser humano é muito parecido em qualquer lugar, Ma siccome l'essere umano è molto simile ovunque, como a nossa cultura tem muita influência da de e vocês, siccome la nostra cultura è molto influenzata dalla eu espero vostra, que vocês entendam um exemplo. spero che mi capiate con Quando eu era l'esempio. garoto Quando ero piccolo, e minha mãe estava preparando o almoço, mia madre stava preparando il pranzo. que a gente pedisse para comer alguma coisa antes do almoço, Se chiedevamo di mangiare qualsiasi cosa prima del pranzo, ela ia soltar os 4 cavaleiros do Apocalipse. lei liberava i 4 cavalieri dell'Apocalisse. Era algo profano. Era qualcosa di profano. Não se pode comer antes do Non almoço, si può mangiare prima del pranzo, porque normalmente a criança, perché normalmente il bambino ela quer comer aquelas bobagens, aquelas besteiras, vuole doces. mangiare le porcherie, i dolci. E porque mamãe não deixava a gente comer, E perché la mamma non ci faceva mangiare, ela está dizendo, se você se encher dessas bobagens, lei sta dicendo: se vi riempirete di queste porcherie, na hora que a comida nutritiva que eu preparar para você quando estiver arriverà pronta, il cibo nutriente che ho preparato per voi, você não terá apetite para aquilo que você realmente precisa. tu non avrai appetito verso quello che tu veramente hai bisogno. Então ela não proibia a gente de comer porque ela era ruim, E quindi lei non ci proibiva di mangiare quello perché era brutta, mas ela estava cattiva, preocupada com o nosso bem. ma si preoccupava con il nostro E bene. ela sabia que coisas ruins E lei sapeva che cose brutte podem roubar o apetite das coisas boas. possono rubare l'appetito verso le cose buone. Então eu quero que você entenda o paralelo. Quindi voglio che tu comprenda il parallelo. Jesus olha para um grupo de pessoas
pessoas Gesù guarda un gruppo di e persone diz, ai de vocês que estão fartos, e dice guai a voi che siete que se saziati, encheram com essas bobagens antes da minha che comida vi chegar. siete riempiti di porcherie prima di mangiare il mio E agora cibo. não tem interesse pelo que eu estou E oferecendo. ora non avete interesse verso quello che sto offrendo. Vocês vão passar fome. Voi avrete fame. Mas essa fome Ma questa fame não era a fome boa que lhes daria acesso. non era la fame buona che avrebbe dato accesso a É loro. nível de juízo. È un livello di giudizio Eu vou tentar falar disso lá no final. che se der cercherò tempo. di parlare questo verso la fine se ci sarà il São dois tempo. comportamentos distintos. Sono due comportamenti Uns distinti. que valorizam o que Deus tem a oferecer. Gli uni che valorizzano quello che Dio sta offrendo Outros que perderam o apetite pelas coisas e espirituais. gli altri che hanno perso l'appetito verso le cose Que estão se spirituali alimentando de outras perché coisas. si stanno alimentando di altre cose. Então deixa eu te dar alguns exemplos E quindi bíblicos. fammi darti alcuni esempi E eu biblici. quero mexer num assunto que se relaciona com esse. E voglio toccare un argomento che si relaziona con questo. Em Deuteronômio 8, verso 10, In Deuteronomio 8, verso nós já 10, lemos que Deus disse, se vocês vão comer, vão se fartar e vão louvar o meu nome. abbiamo detto che mangerete, vi sazierete e benedirete il mio nome. Então é o próprio Deus dizendo, eu quero dar comida para vocês Quindi- e alegrar vocês. Quindi è il proprio Dio che sta dicendo vi voglio dare del cibo buono e vi voglio rallegrare. Que a comida não é errada em si, Deus não se opõe necessariamente a ela. Perché il cibo in sé non è sbagliato e Dio non si oppone a questo. Mas olha o que o verso seguinte, o verso 11 diz. Ma guarda cosa dice il verso seguente, il verso Na verdade, nós 11. vamos ler de 11 a 14 de Deuteronômio 8. In verità leggeremo da 11 a 14 di Deuteronomio Eu 8. creio que Deuteronômio 8 é uma chave para o que nós estamos falando. E credo che Deuteronomio 8 è una chiave per quello che stiamo Esse que dicendo. nós começamos lendo de Mateus 4 é uma citação de Deuteronômio 8. Il testo che abbiamo iniziato leggendo di Matteo 4 era una citazione di E Deuteronomio depois você 8. pode ler o capítulo todo com muita calma. E poi potrai leggere tutto il capitolo Mas con pelo molta tempo, calma. vamos direto nos versos 11 a 14. Ma per il tempo andiamo dritti sui versetti 11 e 14. Guardati dal dimenticare il Signore il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla casa di schiavitù. Deus está pedindo a eles uma atenção e um cuidado. Dio stava chiedendo a loro un'attenzione e una cura. Ele diz, depois que vocês tiverem comido, Dopo che avete mangiato, depois que vocês tiverem se fartado, dopo che vi siete saziati, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus. abbiate cura di non dimenticare il Signore tuo Dio. Versículo anterior, Deus está dizendo, eu vou dar comida até que vocês se fartem. Nel versetto prima lui dice, vi darò cibo finché vi siete saziati. Isso não só não é errado, como é parte do meu plano. Questo non soltanto non è sbagliato, come è anche parte del mio piano, Mas tenham cuidado, ma abbiate cura, porque a linha é muito fina. perché la linea è molto E sottile. vocês podem se empolgar tanto com o que é natural, E vi potete esaltare così tanto con quello che è que naturale, vocês podem se esquecer do que é espiritual. che potete dimenticarvi di quello che è spirituale. E ele não fala disso só relacionado à comida. E lui non parla di questo soltanto in relazione al Um cibo. dos exemplos que Jesus deu em Lucas 8:14, Uno que degli falamos, esempi che Gesù ha dato in Luca dos 8,14 che abbiamo espinhos que detto, sufocam a palavra de Deus, delle spine che soffocano la parola di Dio, está relacionado às riquezas. è relazionato alle ricchezze. E nesse texto Deus também tinha dito que eles iriam prosperar. E in questo testo lui ha detto che avremo prosperato. Mas assim como a comida, Ma così come il cibo, Deus está dizendo que a prosperidade poderia fazer com que eles se esquecessem de Deus. Dio sta dicendo che la prosperità poteva fare in modo che loro si dimenticassero Dio. O dinheiro em si não é apresentado como algo errado na Bíblia. I soldi in sé non sono presentati come qualcosa di sbagliato nella Bibbia. Paulo diz a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os Paolo males. dice a Timoteo che l'amore per i soldi è la radice di ogni Não é male. o dinheiro que é a raiz de todos os Non males. sono i soldi la radice. Se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, Se i soldi fossero la radice di ogni male, a maioria de nós estaria protegido o resto da la vida. maggior parte di noi era protetto per tutta la vita. Seria apenas um pequeno grupo na humanidade que ia ter problema. Sarebbe solo un piccolo gruppo dell'umanità che avrebbe avuto dei problemi. Mas a Bíblia nunca falou que o dinheiro, Ma la Bibbia non ha mai detto che i È a raiz di tutti soldi os mali. sono la radice del male, mas o amor ao dinheiro. ma l'amore verso i Pastor, qual soldi. é a diferença? Pastore, qual è la A differenza? diferença é que você pode não ter dinheiro nenhum, La differenza è che tu puoi non
avere nessun soldo, você pode estar completamente falido puoi essere completamente fallito e ainda ter amor ao dinheiro, e avere amore verso i mesmo soldi, sem ter o dinheiro. anche senza avere i Então, soldi. além de não ter grana, E quindi, oltre che non avere la grana, você tem a raiz de todos os males. hai anche la radice di ogni male. Agora, alguém pode ter dinheiro Però uno può avere i soldi sem amá-lo. senza amarlo. Alguém disse com muita propriedade Qualcuno ha detto con molta proprietà que errado não é o crente ter o dinheiro. che sbagliato non è che il credente abbia i soldi, Errado é quando o dinheiro tem o è crente. sbagliato quando i soldi hanno il credente. Os antigos definiam a avareza Gli antichi definivano l'avarizia dizendo o avarento não possui as coisas. dicendo l'avaro non possiede le cose, São as coisas que o possuem. sono le cose che lo possiedono. Então, nós precisamos entender que assim como a comida, E noi dobbiamo comprendere che così come il o cibo, dinheiro não é errado em si, i soldi non sono sbagliati in sé, mas a maneira de relacionar com ele ma il modo di approcciarsi a loro pode se tornar algo delicado. può diventare qualcosa di Ele delicato, pode se tornar um concorrente può daquilo que é diventare un espiritual. concorrente verso quello che è E spirituale. eu gostaria de provar o ponto, E io volevo provare questo punto lendo com vocês uma porção do Evangelho de Marcos. lendo con voi un pezzo del Vangelo di Marco, Lá no capítulo 10, capitolo 10. é interessante, È interessante como em mais de 30 anos de ministério, come in più di 30 anni di ministero eu muito poucas vezes vi gente pregar sobre esse texto. io molte poche volte ho visto qualcuno predicare su questo A testo. Bíblia fala de um jovem que procura Jesus. La Bibbia parla di un giovane che cerca Gesù Ele quer saber o que fazer para herdar a vida eterna. e lui vuole sapere cosa fare per ereditare la vita eterna. Jesus fala para ele, guarda os mandamentos. E Gesù dice a lui: guarda i comandamenti. Ele falou, não, eu já estou fazendo isso. Ha detto: no, io sto già facendo questo. Então o verso 21 E quindi il versetto 21 diz que Jesus o amou. dice che Gesù lo amò. Isso é muito importante, Jesus o amou. E questo è molto importante, Gesù l'amò. Isso é diferente de Jesus o trollou, não sei como você vai traduzir isso. Non sei nem in portoghese che Trollar e aprontar. Ah, ok. Non è che l'ha preso in giro, l'ha fatto tipo la ragazzata lì, non so come dire. Então così. Jesus está Quello che interessado faccio no io di solito con la gente. Jesus está interessado no melhor para ele. Gesù ci tiene a quello che è meglio per lui. E ele diz, E lui dice: só está te faltando uma coisa. ti manca solo una cosa. Vende tudo que você tem Vendi tutto quello che hai aos pobres e dai ai poveri e você terá um tesouro no e céu. tu avrai un tesoro in cielo. Importante notar, È importante notare Jesus não pediu isso para todo mundo. che Gesù non ha chiesto questo a tutti quanti. Isso não é a doutrina para todos, Questo non è una dottrina per tutti, mas não podemos ignorar. ma non possiamo ignorare Muitas vezes ele pode pedir isso para alguns. che molte volte lui può chiedere questo a qualcuno. Qual foi a reação dessa pessoa? Qual è la reazione di questa A persona? Bíblia diz que ele ficou triste, contrariado com a palavra. La Bibbia dice che lui era triste e contrariato con quella E ele parola. simplesmente se retira. E lui semplicemente si ritira. E todo aquele anseio profundo pelas coisas espirituais foi E embora. tutta quella brama profonda verso le cose spirituali è andata via. Então Jesus tinha uma didática incrível. Quindi Gesù aveva una didattica E ele incredibile decide aproveitar esse momento para ensinar os seus e discípulos. lui decide di approfittarsi di quel momento per insegnare ai suoi discepoli. Então eu queria que a gente lesse do verso 23 E quindi vorrei leggere con voi dal versetto 23 até o verso 30 de Marcos 10. fino al 30. Mi mostra onde começa o 23? Ok. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste sue parole. Gesù replicò loro: figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi, sempre più stupiti, dicevano tra di loro: chi dunque può essere salvato? Ma Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E Pietro gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E Gesù rispondendo disse: in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o moglie o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo, il quale ora in questo tempo non riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, nel secolo a venire la vita eterna. Algumas lições nós podemos tirar do ensino de Jesus. Alcune lezioni possiamo
trarre da questo insegnamento di Gesù? Ele fala algo que muitos não têm entendido. Lui dice qualcosa che molti non stanno capendo. Ele diz que é difícil para quem tem riqueza entrar no Lui reino de dice Deus. che è difficile per i ricchi entrare in cielo. E não importa o que se entenda por isso. E non importa quello che si comprende da questo, Ninguém pode negar, nessuno può negare, mesmo com opiniões diferentes sobre a interpretação, anche avendo opinioni diverse riguardo all'interpretazione, ninguém pode negar que Jesus foi taxativo ao dizer que os ricos têm dificuldade de entrar no reino de Deus. nessuno può negare che Gesù è stato tassativo nel dire che per i ricchi è difficile entrare. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos questionar, E quindi una delle prime cose che dobbiamo questionare, quando falamos dessa dificuldade de entrar no reino, é a sua origem. quando parliamo di questa difficoltà di entrare nel regno, è la loro origine. De onde provém essa dificuldade? Da dove proviene questa difficoltà? Então, por eliminatória, Quindi per eliminazione nós temos que reconhecer que não é Deus que dificulta a entrada do rico no reino. dobbiamo riconoscere che non è Dio che mette difficoltà al ricco per entrare nel Romanos regno. 2:11 diz que ele não faz acepção de pessoas. Romani 2 dice che lui non fa differenza tra le persone. Ele não ama mais o pobre do que ama o rico. Lui non ama più il povero di quanto ama il ricco. Embora a Bíblia diz que ele se compadece do pobre. Anche se la Bibbia dice che lui ha compassione del povero. Mas o amor dele Ma il suo amore é incondicional. è incondizionale. Então não é Deus que determina a dificuldade. E quindi non è Dio che determina la A difficoltà. dificuldade do rico de entrar não é uma punição divina. La difficoltà del ricco nell'entrare non è una punizione divina. Então, eliminado isso, E quindi eliminato questo, o que é que sobra? cosa rimane? Quem dificulta a sua própria entrada no reino é o rico e não Deus. Chi mette difficoltà nella propria entrata nel regno non è Dio, è il ricco. E como ele faz isso? E come lui fa questo? Então, nesse segundo questionamento, E quindi in questa seconda domanda, a gente primeiro tem que fazer uma distinção. prima dobbiamo fare una É a distinzione. distinção de dificuldade La distinzione tra difficoltà e impossibilidade. e impossibilità. São duas coisas bem distintas. Sono due cose molto diverse. Jesus falou de dificuldade. Gesù ha parlato di difficoltà. Como que os discípulos reagiram? Come che i discepoli hanno Se diz reagito? desse jeito, quem é que pode ser salvo? Hanno detto, ma così chi è che può essere salvato? Eles estão interpretando como Loro impossibilidade. stanno interpretando come impossibilità. Jesus tem que explicar para o homem impossível, E Gesù ha dovuto spiegare, per l'uomo è mas impossibile, para Deus é ma possível. per Dio è possibile. Então, não só Deus não traz a Quindi dificuldade, non solo Dio non porta la difficoltà, como Ele oferece possibilidade. come Lui offre una possibilità. Ele quer mudar o que parece impossível para que se torne possível. Lui vuole cambiare ciò che sembra impossibile verso una cosa che è Então possibile. Deus não só não está atrapalhando, como Ele está ajudando. Quindi Dio non sta solo mettendo difficoltà, ma sta anche aiutando. Então, por que é que o rico tem dificuldade? E quindi perché il ricco ha difficoltà? Agora eu quero voltar no exemplo que eu dei antes. Ora voglio tornare all'esempio che ho dato prima. Quando éramos crianças, Quando eravamo piccoli e a gente ia comer lá um pedaço de pão, doce ou chocolate antes do almoço. e volevamo mangiare un pezzo di pane, dolce o cioccolato prima di pranzo, A comida estava pronta. quando il cibo era pronto, A gente olhava para ela com desinteresse, noi la guardavamo senza interesse, porque a gente tinha se enchido de outras coisas. perché eravamo pieni di altre cose. Quando Jesus fala do rico, Quando Gesù parla del a ricco, parábola do rico insensato em Lucas 12:19. la parabola del ricco insensato in Luca 12:19, Ele diz que esse homem afirma o seguinte: então direi a minha alma. e lui dice che la persona afferma questo, allora dirò alla mia anima, Você tem bens guardados para muitos anos. hai beni ammassati per tanti anni, Descansa, coma, riposa, mangia, beba, regala-te. dati alla festa. Direi a minha Io alma. dirò alla mia anima. Ele está deixando que essas coisas naturais Lui sta lasciando con che queste cose naturali preencham a sua alma. riempano la sua anima, E porque ele se saciou de algo inferior, e perché lui si è saziato di qualcosa inferiore, agora ele não consegue ter fome e ser atraído pelo alimento superior. ora lui non riesce ad avere più fame ed essere attratto verso l'alimento superiore. Esses paralelos estão em toda a Bíblia. Questi paralleli sono in tutta la Não Bibbia. importa se vamos falar de comida, se vamos falar de outros deleites, se vamos falar de riqueza. Non importa se parleremo di cibo, di altri diletti o di ricchezze. Outro dia alguém falou para mim: pastor, L'altro giorno uno mi fa, eu pastore, tenho saudade daquela época que a gente só ouvia o pastor da gente na igreja da gente. mi manca quell'epoca in cui noi sentivamo soltanto il nostro pastore nella nostra chiesa. Ele falou hoje em dia, em tempos de globalização, Dice, in questi giorni, in tempi della que a globalizzazione, gente ouve tudo quanto é pregador na internet. ascoltiamo tutti i predicatori in Ele internet. falou: nós temos uma teologia que parece esquizofrênica. E lui dice, noi abbiamo oggi una teologia che sembra schizofrenica. Ele falou: tem hora que eu estou ouvindo uns pregadores de fé
fé. Ci sono dei momenti che sto ascoltando i predicatori di E fede os caras estão falando das bênçãos e que Deus parlano tem di para nós. benedizioni che Dio ha per noi. E que não importa quantas são as promessas Perché de non Deus. importa quanto sono le promesse di Nele Dio. nós temos sim. E noi abbiamo lì sì. Nele nós temos o amém. In Lui abbiamo l'amen. Deus quer que a gente coma o melhor da Dio terra. vuole che mangiamo il meglio della Ele falou, terra. e quando eu estou ouvindo esses caras, E lui fa, mentre ascolto questi eu vou tipi, tendo um surto de fé. ho un attacco di E eu fede fico enlouquecido. e Eu impazzisco começo a dizer para mim mesmo, eu vou voar. e inizio a dire a me stesso, volerò, Eu vou alcançar isso tudo. raggiungerò tutto Pô, questo. mas tem hora que eu vou ouvir outros Ma pregadores. allora ci sono momenti che vado a sentire altri E predicatori eles batem nisso tudo. e loro picchiano tutto questo. Dizendo que são coisas perigosas. Dice sono cose pericolose, Isso pode nos afastar de Deus. questo ci allontanerà da Dio. Que é para a gente ter cuidado com Dobbiamo isso. avere attenzione verso questo. Aí eu já não quero mais nada daquilo. Allora non voglio più niente da quello, Até ouvir o pregador de fé de novo. fino a ascoltare di nuovo i predicatori Aí della eu falo, mas se fede. Deus prometeu é meu, eu Ho quero detto, ma se sim. Dio ha promesso è mio, lo Mas quando o voglio. outro fala, mas vai te afastar de Ma l'altro Deus. dice, ma ti allontanerà da Dio. Pergunto então, por que Deus Ho prometeu? detto, ma allora perché Dio non me l'ha dato? E diz, parece contraditório. Sembra contraddittorio. Ele falou, pastor, me Ho ajuda. detto, pastore, aiutami. Chi Quem que está certo, quem que está ha errado? ragione, chi non ha? Eu falei, os dois estão certos Ho detto, tutti e due hanno ragione e os dois estão errados. e tutti e due sbagliano. Os dois estão certos Tutti e due hanno ragione quando pegam porções da palavra de Deus para pregar. quando predicano pezzi della parola di Dio. Os dois grupos estão fazendo I isso. due gruppi stanno facendo Mas questo, os dois estão errados ma tutti e due sbagliano quando pegam uma parte da ênfase quando prendono una parte soltanto e finge dell'enfasi que a outra não e existe. fa finta che l'altra non esista. Então quem está pregando só promessa, E quindi chi sta predicando solo sem promesse, anunciar advertência, senza annunciare não l'avvertimento, está sendo honesto nem equilibrado. non è né onesto né equilibrato. Mas quem pega advertência, Ma chi predica l'ammonimento, tentando anular a promessa, cercando di annullare la também está promessa, contradizendo o que Deus falou. anche lui sta contraddicendo quello che Dio ha detto. Qual é o equilíbrio? Qual è l'equilibrio? Nós temos promessas. Noi abbiamo delle promesse. Vocês comerão, Mangerete, se fartarão e sazierete, louvarão o nome do Senhor, seu benediranno il Deus. nome del Signore tuo Mas nós Dio. temos advertência. Ma abbiamo un avvertimento. Mas depois de ter comido, Ma dopo aver mangiato, não se esqueçam de mim. non dimenticate di me. Deus não está dizendo que não é para comer. Dio non sta dicendo che non dovete mangiare. Deus está dizendo que tem que ter o cuidado Dio sta dicendo che deve avere para cura, depois de comer. perché dopo mangiato esquecer dele. non dimenticherete Lui. Então a promessa revela a vontade. Quindi la promessa rivela la E volontà Ele quer abundância para nós. e Lui vuole abbondanza per noi. Eu creio nas promessas de Deus. E io credo nelle promesse di Dio, Provisão e di prosperidade. provvigione e prosperità. O problema é que muito crente hoje em dia Il problema è che molti credenti oggi está usando isso, stanno usando questo, ignorando as advertências, ignorando gli ele está ammonimenti, usando as promessas sta usando le para promesse mascarar a sua ganância e avareza. per mascherare la sua gananza, non so come dire, la sua avarizia. E ele não está prestando atenção na E lui non sta advertência. facendo attenzione all'avvertimento. Não escolher entre um ou outro. Non è scegliere tra l'uno o É l'altro, conseguir equilibrar as duas è coisas. equilibrare le due cose. Então a pergunta é como é que nós fazemos isso? E quindi la domanda è come faremo questo? É aqui que eu quero iniciar, Ed è qua, é o começo do fim. e qua voglio iniziare l'inizio della fine. Nós falamos dos dois tipos de alimentos. Abbiamo parlato dei due tipi di Falamos de fome e alimenti, saciedade ligadas às duas áreas. abbiamo parlato di fame e sazietà legato alle due aree, Mas agora eu quero falar do poder da abstinência. ma ora voglio parlare del potere dell'astinenza. Não podia perder a chance, você está fazendo meu book aqui. Eu fiz uma Ah, coisa. eu não vi, eu estava olhando para frente. Poder da abstinência. Il potere dell'astinenza. Qual o poder da abstinência na prática da vida cristã? Qual è il potere dell'astinenza nella pratica della vita cristiana? Então vamos voltar no início de Deuteronômio 8. Quindi torniamo nell'inizio di Deuteronomio É o 8, texto que Jesus citou em Mateus capítulo che è il 4. testo che Gesù ha citato in Matteo capitolo Vamos 4. ler os versículos 2 e 3 de Deuteronômio 8. Leggiamo i versetti 2 e 3 di Deuteronomio 8. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni del deserto, per umiliarti e per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avessi osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Então Deus está dizendo, eu quero que vocês lembrem o caminho do deserto. Quindi Dio sta dicendo, voglio che vi ricordiate il cammino nel Está deserto. dizendo o que aconteceu aqui é tão importante que vocês nunca mais podem esquecer isso. Lui sta dicendo, quello che è successo qua è così importante che non lo dovete dimenticarvi mai. Então no verso 3, E quindi nel versetto 3, Deus vai dar a razão por quê. Dio dà ragione e spiega il perché. Ele
Ele humilhou vocês. Lui vi ha umiliato. Se você puder, repita comigo, humilhação. E quindi se puoi ripetere come umiliazione. Mais uma vez, com força. Un'altra volta con forza, come se avesse mangiato, non digiunato. Umiliazione. O texto continua e diz, ele os deixou passar fome. Il testo continua e dice, lui l'ha fatto provare la fame. Então, repita comigo, fome. Quindi ripete come fame. Humilhação. Umiliazione. Fome. Fame. Agora o texto diz, Ora il testo dice, e o sustentou com maná que vocês não conheciam, poi ti ha nutrito con manna che tu non conoscevi, para que vocês compreendessem. affinché comprendiate, affinché comprendiate Humilhação, umiliazione, fome fame e maná. e manna, Para vocês poderem entender algo. affinché possiate comprendere qualcosa. E diz isso, tem um elemento didático. E lui dice, questo ha un elemento didattico, Tem um papel de aprendizado aqui. ha una parte di apprendimento qui, Para que vocês pudessem compreender. affinché possiate comprendere E não só de pão viverá o homem, che mas non de toda a soltanto palavra di que sai da pane boca de vivrà Deus. l'uomo, ma di ogni parola che esca dalla bocca di Dio. Para compreender a importância do alimento espiritual, Per comprendere l'importanza dell'alimento spirituale, acima do natural, al di sopra del naturale, Deus tem um recurso didático pedagógico. Dio ha una risorsa didattica, E pedagogica. diz, eu preciso lhes oferecer doses de humilhação e fome. Lui dice, ho bisogno di darvi delle piccole dosi di umiliazione e fame, Mesmo que eu tenho promessas de provisão para vocês. anche se ho promesse di provvigione per voi, Porque provisão, perché provvigione, tanto de alimento como de recursos, tanto di alimento quanto di é a risorse, minha vontade para vocês. è la mia volontà per voi. Mas vocês têm dificuldade de relacionar com isso de forma equilibrada. Ma voi avete difficoltà di relazionarvi a questo in maniera equilibrata. E isso pode se tornar um problema para E vocês. questo può diventare un problema per voi. Então, para não tirar de vocês o que eu quero E oferecer, quindi per non togliervi quello che vi voglio eu offrire, preciso prepará-los ho bisogno para prepararvi lidar com isso corretamente. per avere a che fare con questo in modo E corretto, para que vocês e aprendam affinché impariate a entrar num profundo nível de compreensão. a entrare in un po' profondo livello di Eu tenho que comprensione. dar esses dois elementos, Io devo darvi questi due elementi, humilhação e fome. umiliazione e fame. São eles Sono que questi te ajudarão você a desfrutar che do ti maná. aiuteranno a godere della manna. Pastor, o que isso tudo tem a ver com o jejum? Pastore, cosa ha a che fare tutto questo col digiuno? O jejum é chamado na Bíblia de um ato de humilhação. Il digiuno è chiamato nella Bibbia di un atto di umiliazione. E jejum envolve passar fome. E digiuno, come che è? E jejum envolve passar fome. E il digiuno ha a che fare con anche avere fame, Humilhação umiliazione e fome. e fame, Para que vocês compreendam affinché comprendiate que há um alimento superior. che c'è un alimento superiore. Muitos crentes Molti credenti estão praticando o jejum como se isso fosse uma espécie de merecimento espiritual. stanno praticando il digiuno come se questo fosse un modo per meritare qualcosa Eu tenho que spiritualmente. sacrificar e pagar um preço. Devo sacrificarmi e pagare un Não prezzo. tem a ver com merecer algo. Non ha a che fare con meritare qualcosa, Tem a ver com a capacidade de entender algo. ha a che fare con la capacità di comprendere Tem a ver qualcosa, com a capacidade de matar um nível de consciência ha a natural che fare con la capacità di uccidere un livello di coscienza para naturale entrar no lugar de percepção per espiritual. entrare in un luogo di percezione spirituale. Então a palavra jejum na Bíblia, E quindi la parola digiuno nella Bibbia ela vem do grego nestil. viene dal greco nestio. A palavra ne La parola ne é um prefixo de negação. è un prefisso di negazione E estil significa comida. e stio significa cibo. Então, basicamente, jejuar é não comer. E quindi praticamente digiunare è non mangiare. Hoje em dia, jejum virou sinônimo de qualquer abstinência. Oggi il digiuno è diventato il sinonimo di qualsiasi astinenza, Mas a essência bíblica do jejum ma l'essenza biblica del digiuno é a abstinência de alimento. è astinenza di alimenti. Então eu vejo crentes dizendo lá no Brasil, Io vedo dei credenti in Brasile che estou dicono em jejum de rede social. sono in digiuno di rete Mas sociale, nunca para de comer. ma non ha mai smesso di mangiare. Não há problema em jejuar outras coisas. Non è un problema digiunare di altre cose, Desde que elas sejam complementares basta che siano e complementari não e substitutivas. non sostitutive.
Mas há jejuns complementares. ma ci sono digiuni complementari. Então, por exemplo, algo que nós não podemos negar, E quindi, per esempio, qualcosa che non possiamo negare que em 1 Coríntios, no capítulo 7, è che in Prima Corinzi, al capitolo Paulo 7, diz lá no verso 3 que o marido deve pagar à esposa o que lhe é devido. Paolo dice nel versetto 3 che il marito deve dare alla moglie quello che gli è dovuto. E a mesma coisa, a esposa ao marido. E la stessa cosa la moglie al A marito. palavra usada é pagar uma dívida. La parola usata è pagare un debito, Porque no casamento nós não temos só direitos, perché nel matrimonio non abbiamo solo diritti, nós temos deveres. abbiamo doveri. Aliás, o direito do outro é o meu Anzi, dever. il diritto dell'altro è il mio dovere E o dever do outro é o meu direito. e il dovere dell'altro è il mio diritto. Então, com isso em mente, E quindi con questo in mente, Paulo chega no versículo 5 Paolo arriva nel versetto 5 e ele fala que um cônjuge não deve privar o outro. e lui dice che un coniuge non deve privare Se l'altro. você olhar o contexto, ele está falando da relação íntima do casal. Se guardi il contesto, lui sta parlando di una relazione E intima hoje tra la em dia a gente coppia. tem que colocar os pingos nos is e explicar o casal casado. E noi dobbiamo oggi spiegare bene, è la coppia sposata. Ultimamente nós estamos tendo que explicar até o que é o casal. Não só o que Ultimamente é dobbiamo casamento. spiegare anche che cos'è una coppia, non solo... Mas imaginando que vocês entendem isso, Immaginando che voi questo lo ele comprendiate, está dizendo vocês não podem se negar um ao outro nessa lui área. sta dicendo voi non potete negarvi a vicenda, Significa que Deus quer vuol dire che Dio vuole que haja avivamento nessa área che ci da vida sia do un crente risveglio também. in quest'area della vita del credente Então o casal tem que manter o avivamento nessa e área. quindi la coppia deve mantenere un risveglio in quest'area. Ele diz o único motivo para uma pausa, E lui dice l'unico motivo per una pausa e essa frequência de intimidade não é apresentada só per efeito de reprodução e sim de deleite. e questa frequenza in quest'area non è presentata soltanto come un qualcosa per riprodurre, ma anche qualcosa per il piacere. A única razão justificável na Bíblia para uma pausa, L'unica ragione giustificabile nella Bibbia per fare una pausa, diz o versículo 5. dice il Acho versetto que podemos ler o 5, versículo e 5 possiamo todo. leggere il 1 versetto Coríntios 7. A Bíblia diz, é quando os dois de comum acordo La Bibbia dice quando i due in comune accordo, estão mirando um motivo mais nobre. 5? 7:5. 7, 5. Qual é o motivo mais nobre? Qual è la motivazione più nobile? Non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera, per poi ritornare insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. A única razão bíblica L'unica ragione biblica é uma dedicação à oração. è un dedicarsi alla preghiera. Vou fingir que eu não ouvi a palavra jejum aí, Io farò finta che non ho sentito la parola que ela digiuno não está qua, em todos os manuscritos. perché non c'è in tutte le traduzioni. Mas mesmo que a gente foque só na oração, Ma anche se mettiamo il nostro sguardo solo sulla preghiera, a Bíblia está dizendo o quê? la Bibbia sta dicendo cosa? Que quando o casal está vivendo o avivamento na intimidade, ele não pode orar? Che quando la coppia sta vivendo un risveglio nell'intimità non può pregare? Claro que não. Certo che no. Eles têm uma vida de oração Hanno una vita di preghiera normal. normale, Quando querem se dedicar, ma quando vogliono dedicarsi, quando querem entrar num lugar mais profundo, quando vogliono andare in un posto più profondo, então às vezes uma pausa em prazeres e inferiores quindi a volte una pausa nei piaceri é o inferiori que nós necessitamos è quello che abbiamo bisogno para entrar na percepção de prazeres per superiores. entrare nella percezione di piaceri superiori. O jejum tem uma didática Il digiuno ha una didattica e ele ensinará algo que mais nada parece poder ensinar. e lui insegna qualcosa che nient'altro sembra poter insegnare. Se Deus permitir, nós vamos falar sobre isso amanhã. Se Dio ci permetterà parleremo di questo O domani. impacto que o jejum tem na sensibilidade para com La Deus, parte che il digiuno ha nella sensibilità verso na Dio, capacidade de perceber deleites espirituais. nella capacità di percepire i diletti spirituali. Mas quando nós começamos a entender que é um processo que Deus usa, Ma quando noi iniziamo a comprendere che è un processo che Dio usa, então isso significa que nós precisamos intensificar essa prática da abstinência. questo allora significa che dobbiamo intensificare la pratica di questa Nós astinenza. não vamos viver só de jejum, Non vivremo solo di digiuno, sem nunca poder desfrutar dos prazeres, senza poter mai sfruttare dei piaceri, mas também não podemos viver só de prazeres, ma non possiamo nemmeno vivere solo di sem piaceri, intercalar isso com jejum e abstinência. senza intercalare questo col digiuno e astinenza. Porque existe uma didática aqui. Perché esiste una didattica qui E nós parece que não vamos aprender essas coisas de nenhuma outra forma. e sembra che non siamo in grado di imparare questo in nessun altro modo. À medida que eu comecei a me dedicar ao jejum ao longo dos anos, Mentre mi dedicavo al digiuno negli eu anni, percebia que quanto mais jejuava, io notavo che quanto più
digiunavo, quanto maiores eram os jejuns, quanto più lunghi erano i miei digiuni, maior era o aprendizado. più grande era quello che imparavo. Mas muitas vezes eu ficava tempos enormes de intervalo entre esses jejuns. Ma molte volte avevo dei tempi enormi di intervallo tra un digiuno e l'altro. Parece que toda aquela percepção que você cultivou antes, E sembra che tutta quella percezione che hai ela coltivato prima simplesmente se perdia e se apagava no meio do processo. semplicemente si perdeva e si spegneva in mezzo al processo. Eu acredito que o que Deus quer de mim e de você E io credo che quello che Dio vuole da me e da te é uma cultura de jejum. è una cultura del digiuno. Eu não estou dizendo Non sto que dicendo a gente tem que jejuar 2 vezes por semana como os fariseus faziam. che dobbiamo digiunare 2 volte a settimana come facevano i farisei, Mas às vezes eu me pergunto, ma a volte mi domando, nós vamos perder para eles? noi perderemo da loro? Per loro? Porque quando você olha a Didaquê, Quando guardi la Didache, que é o mais antigo documento de catecismo che è cristão il da più história, antico documento cattolico della storia, mi sembra. data do primeiro No, século, non è cattolico. Cos'è? È della storia soltanto. eles orientavam os cristãos Orientavano i cristiani a jejuar 2 vezes por semana, a digiunare 2 volte a settimana, mas em dias diferentes dos fariseus para não ser confundidos com ma eles. in giorni diversi dei farisei per non confondersi con loro. John Wesley John Wesley resgatou essa prática. ha riscattato questa Ele pratica não ordenava ninguém ao ministério e lui non ungeva nessuno al que ministero não jejuasse 2 vezes por che semana. non digiunasse 2 volte a settimana. Sabe o que é curioso? E sai cos'è curioso? Todo movimento de avivamento na história, In ogni movimento di risveglio nella o storia, jejum tem sido resgatado. il digiuno è riscattato. Ele não é uma espécie de varinha mágica para Non è trazer una as coisas specie espirituais. di bacchetta magica. Ele é algo que tem o poder de quebrar a mentalidade meramente natural È qualcosa che ha il potere di rompere la mentalità soltanto para naturale, despertar a consciência do que é per espiritual. risvegliare la coscienza di ciò che è A Bíblia spirituale. diz pensar nas coisas que são de cima. La Bibbia dice guardate verso le cose di lassù, Buscai as coisas que são do alto. cercate le cose di lassù. Então eu sempre repito E quindi ho sempre que o jejum vai ripetuto mudar o seu centro de che il gravidade. digiuno cambierà il tuo centro O centro de gravitazionale. gravidade da Terra puxa para baixo. Il centro gravitazionale della Terra spinge verso Toda il hora nós basso. queremos comer mais e melhor. Tutte le volte vogliamo mangiare di più e meglio. Toda hora nós queremos os prazeres, mesmo que lícitos. Vogliamo sempre i piaceri, anche se leciti. Mas muitas vezes eles começam a nos prender demais no Ma chão. molte volte ci tieni troppo attaccati alla O centro terra. de gravidade do reino de Deus puxa para Il cima. centro gravitazionale del regno di E Dio ele ti nos tira atrai para verso uma esfera l'alto, muito mais ci sublime. porta verso un ambiente molto più sublime. Então nós precisamos dele. Quindi abbiamo bisogno di questo. Não significa abandonar o resto. Non significa abbandonare il Mas resto, se isso aqui não acontece nunca, ma se questo non succederà mai ou raramente, o raramente, qual é o impacto que essa didática terá qual sobre è nós? l'impatto che questa didattica avrà su noi? Oração é um estilo de vida. Preghiera è uno stile di vita Esmola é um estilo de vida. e l'emosina è uno stile Mas di nós vita, pegamos jejum, ma prendiamo il digiuno que Jesus ensinou junto com a oração e a esmola, che Gesù ha insegnato insieme e a gente all'emosina e acredita que preghiera isso é ocasional em e, vez de ser um estilo de vida. e pensiamo che questo è occasionale anziché uno stile di vita. Um dia desses alguém me falou, Un giorno di questi uno mi ha detto, no reino de Deus, nel regno di Dio a moeda de acesso la moneta di accesso é a fome. è la fame. Ele falou, você fica desconfortável de ouvir moeda de acesso. Lui ha detto, non è molto comodo sentire moneta di accesso, Ele falou, porque a gente pensa que tudo é pela graça, pela fé. perché noi pensiamo che tutto è per la grazia Você e não quer pensar numa per la transação. fede e non vuoi pensare a una transazione, Mas é uma linguagem bíblica. ma è un linguaggio biblico. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, Gesù ha detto alla chiesa di Laodicea, aconselho-te que de mim compres ti consiglio di comprare da me ouro refinado pelo fogo, oro raffinato dal fuoco, vestes brancas para que te vista, vesti bianche affinché ti colírio vesta, para ungir os teus olhos para colirio que per veja. ungere i tuoi occhi affinché veda. Como é que se compra? Com'è che si compra? Ele chamou aquela igreja de pobre e miserável. Lui ha chiamato quella chiesa di povera e miserabile. Em Isaías, no capítulo 55, no verso 1, In Isaia, al capitolo 55, a versetto 1, nós temos uma linguagem muito parecida. abbiamo un linguaggio molto simile. Deus faz um apelo muito bem direcionado com esse paralelo. Dio fa un appello molto ben direzionato a questo. Pode ler. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Compre e coma, Compra e mangia sem dinheiro senza e sem denaro preço. e senza prezzo. Como é que você compra sem dinheiro? Come compri senza denaro? Para quem não tem dinheiro, Per chi non ha denaro, normalmente a gente misericordiosamente doa. normalmente noi misericordiamente Ma- doniamo.
mi ha Mas fatto no reino de Deus, ma nel regno di Dio você não compra nada com dinheiro. non compri nulla senza soldi. A linguagem de compra Il linguaggio di é comprare apenas uma ilustração è soltanto un'illustrazione que fala do que você precisa fazer che parla di ciò che tu devi para que fare você possa acessar algo. affinché possa avere accesso a qualcosa. Então Deus está dizendo, Quindi se Dio sta você tem dicendo, sede, se tu hai sete, vem às águas e beba. vieni dalle acque e beve. Se você tem fome, Se tu hai fame, vem comprar o alimento. vieni a comprare No l'alimento. reino de Deus, Nel regno di Dio você compra com fome e com sede. compri con fame e con sete. Amanhã, Domani, se Deus permitir, se Dio lo permetterà, nós vamos aprofundar esse assunto. approfondiremo di più questo argomento. Mas o que nós precisamos entender Ma quello che noi dobbiamo comprendere é que essa privação è che questa privazione autoimposta, autoimposta ela tem uma didática melhor ha una didattica do migliore que se outros impõem sobre nós. di che se qualcun altro ce lo impone. Deus leva o povo à humilhação e ao jejum. Dio porta il popolo all'umiliazione e al E digiuno queria que eles entendessem que o homem não vive só de pão, e voleva che loro comprendessero che l'uomo non vive solo di mas do que pane, sai da boca de Deus. ma di ciò che esce dalla bocca di Dio. Aqui em Deuteronômio 8, Qui in Deuteronomio o que 8, saía da boca de Deus é o maná. ciò che usciva dalla bocca di Dio è la manna. Jesus interpreta isso como Jesus figurando a palavra de Deus. Interpreta questo come la parola di Dio. Mas a pergunta é, aquela geração de Israel, Ma la domanda è, quella generazione di ela Israele entendeu o que Deus estava tentando ensinar? ha compreso ciò che Dio voleva insegnare? O povo reclama que eles estavam fartos do maná. Il popolo reclama di essere troppo sazio dalla Em manna. vez de valorizar o maná, Anziché valorizzarla, dizendo isso que vem da boca de Deus é mais importante que o alimento dicendo natural. che questo che viene dalla bocca di Dio è più importante dell'alimento Eles naturale, desvalorizaram o maná loro fanno perdere il valore alla a alla ponto de querer manna, o que Deus tinha tirado. a punto di volere ciò che Dio aveva tolto. Então a pergunta é, E quindi la domanda è, será que impor sobre outros o jejum ma imporre allora sugli altri il digiuno tem uma didática perfeita? ha una didattica perfetta? Não. No. É por isso que no Novo Testamento, È per quello che nel Nuovo Testamento Jesus revelou sua expectativa de que jejuasse. Gesù rivela la sua aspettativa verso chi Declarou digiuna. que é a vontade dele, Ha dichiarato che è la sua volontà, mas ele não te obriga a fazê-lo. ha dichiarato che è la sua volontà, ma non ti obbliga a farlo. Você quer agradá-lo, Se vuoi essere gradito da você lui, quer romper no sobrenatural. se vuoi andare oltre nel E eu sovrannaturale, diria mais, e io avrei detto anche di esse é o più, assunto de amanhã. questo è l'argomento di Se você quer domani. entrar na percepção de deleites espirituais, Se tu vuoi entrare in quella percezione dei diletti é spirituali, melhor que você faça. è meglio che tu lo faccia. Mas não adianta a gente obrigar os outros a Ma non fazerem, serve obbligare gli altri a fare, porque senão a didática não vai funcionar. perché se no la didattica non funzionerà. Aquele povo passa 40 anos de lição e aula com Deus Quella gente passa per 40 anni di lezioni con Dio direttamente e não aprendeu. e non hanno imparato. Jesus em 40 dias, Gesù in 40 giorni, não 40 anos, non 40 em anni, 40 dias, in 40 giorni ele passa pelo lui processo passa per il e processo demonstra que aprendeu. e dimostra che ha imparato. Então não é meramente o processo, E quindi non è soltanto il processo, como nós nos comportamos è nele. come noi ci comportiamo all'interno del Se processo. existe o entendimento correto, E se esiste un intendimento corretto, e nós começamos a entender que Deus não quer sabotar o prazer da comida e dos outros e deleites, noi iniziamo a comprendere che Dio non vuole sabotare il piacere dei diletti e del cibo, mas nos introduzir num lugar de deleites ma superiores. introdurci in un luogo di diletti superiori, Então, de repente, o que parece ruim allora ciò che sembrava brutto começa a se mostrar muito interessante e lucrativo. comincia a sembrare molto interessante e che ci porta un grande guadagno. Eu creio que Deus vai despertar Io penso che Dio farà a risvegliare cultura do jejum. la cultura del Não digiuno. apenas porque vai contribuir para as últimas chuvas, como falamos, Non soltanto perché contribuirà con l'ultima pioggia, come abbiamo mas detto porque nos prima, levará a um lugar de intimidade com Deus que ma nós perché nunca ci porterà a un luogo experimentamos. di intimità con Dio che non abbiamo mai provato prima. O jejum tem um poder maior do que nós temos Il mensurado. digiuno ha un potere più grande di quello che noi Outro pensiamo. dia alguém falou para mim, mas eu jejuei uma vez e não funcionou. L'altro giorno una persona mi ha detto, ma ho fatto un digiuno una volta e non ha funzionato. Eu falei, eu também conheço um cara que foi para academia um dia só e não Io funcionou. ho detto, anch'io conosco un tipo che è andato in palestra un giorno solo e non è cambiato niente. Porque não adianta fazer uma vez Perché non serve fare una volta coisas que deveriam ser parte de um processo. quello che dovrebbe essere parte di un processo. É a mesma coisa que dizer que alguém comeu uma vez só na vida e não funcionou. È l'unica cosa che dire, hai mangiato una volta sola la vita e non è andata bene. Então nós precisamos entender o que é a recorrência. E quindi noi dobbiamo comprendere ciò che è la Eu ricorrenza. falei antes que Jesus não determinou a periodicidade.
Che se Gesù non ha determinato la Você tem liberdade de escolher de periodicità, quanto, você tem liberdade de escolher de quanto em quanto tempo tu você hai la jejua. libertà di scegliere di quanto in quanto tempo lo farai. Mas eu quero dizer algo, se você entender o que é jejum Ma io voglio dire qualcosa, se tu hai compreso cos'è il digiuno e começar a descobrir o que ele faz por você, e comincerai a scoprire quello che il digiuno fa in não te, tem como não querer isso. non c'è come non volere questo. Um amigo meu me falou esses dias, Un mio amico mi ha detto questi giorni, ele falou sobre, acho que você está ficando fanático com mi esse ha detto, negócio de Luciano, jejum. io penso che tu stai diventando fanatico con queste storie di Eu falei, você me digiuno. ofende quando usa essa palavra Ho detto, fanático. tu mi offendi quando dici questa parola Porque fanático é uma fanatico, coisa muito pequena. perché fanatico è una cosa troppo Eu estou piccola. num nível de loucura muito Io maior. sono in un livello di pazzia molto più alto. Eu falei para essa pessoa, Io ho detto a questa persona eu experimentei, che io ho não provato, tem mais volta. non c'è più ritorno. O primeiro jejum, Il primo digiuno 40 dias que eu fiz, di 40 giorni che ho parecia fatto uma eternidade. sembrava un'eternità, Nunca terminava. non finiva più. Parece que cada dia tinha 36, 48 horas. Sembrava che ogni giorno avevo tipo 36-48 ore. Era uma coisa difícil demais. Era una cosa troppo difficile. Depois do primeiro, Dopo il primo, você perde o medo, tu perdi la paura começa devagar e cominci a piano pegar o gosto. a prendere gusto. Mas o segundo Ma il secondo ainda me assustou. ancora mi ha spaventato. E depois do segundo, Ma dopo il secondo eu falei para Deus, ho detto a Dio, o Senhor não precisa mais me pedir. ha detto non devi più chiedermi, O Senhor vai ter que me parar. tu dovrai fermarmi, Porque se o Senhor não parar, perché se tu non mi fermi vai ser de 1 a 2 desses por ano. sarà 1 o 2 di questi all'anno. E eu fico ansioso por isso. E io non vedo l'ora di fare questo. Terminei um jejum de 40 dias no início de fevereiro. Ho finito un digiuno di 40 giorni all'inizio di E o febbraio meu próximo começa só em agosto. e il mio prossimo inizia ad Eu agosto. estou ansioso. E non vedo l'ora, Eu estou quase angustiado. sono quasi angosciato. Digo, agosto está longe. Ho detto agosto è troppo E eu lontano não posso fazer demais. e non posso fare troppo. Eu tenho um médico que me acompanha. Ho un medico che mi E ele fala, accompagna é muita violência ao corpo. e lui dice è troppa violenza per A il gente tem que corpo. espaçar. Dobbiamo dare uno spazio Tem più que ter muito grande. cuidado. Deve avere cura. Porque um dia desse eu estava pensando, será que não dá para fazer 3 no ano? Perché un giorno di questi stavo pensando, ma non posso fare 3 in un anno? E por que esse nível de loucura? E perché questo livello di pazzia? Porque quando você descobre o resultado, Perché quando scopri il risultato, você começa a entender algo completamente tu diferente. cominci a capire qualcosa completamente diversa. Agora preste atenção. Però fai attenzione, Eu já pesei mais de 150 ho quilos. già pesato più di 150 kg. Pensa em alguém que sempre gostou da comida. Pensa a uno che amava il cibo. E Deus pode fazer um gordinho como eu, Se Dio può fare un cicciotto come me, desistir da comida desistere dal cibo e migrar para esse lugar de jejum. e migrare verso questa zona del Ele digiuno, pode fazer isso com qualquer um de lui vocês. può fare questo con qualsiasi uno di voi. Mas isso não vem Ma questo non viene apenas porque alguém está tentando te empurrar para lá. soltanto perché qualcuno ti sta spingendo Isso vai verso lì. acontecer Questo succederà quando nós começamos a entender o lucro, quando ganho, noi abbiamo iniziato a comprendere il proposito, guadagno, il proposito di tutto risultados. questo, i risultati. essas coisas vão nos atraindo. Quindi queste cose ci attraggono. Nos últimos anos, Negli ultimi anni eu comecei a usar uma frase. ho iniziato a usare una frase. Estou com fome de jejuar. Io ho fame di digiunare. Estou com fome de jejuar. Ho fame di digiunare. Foi por causa dessa brincadeira Ed è per causa di questo gioco que surgiu o título dessa che mensagem. è uscito il titolo di questo Fome di messaggio. che? Fame di cosa? A fome é o que orienta o homem. La fame è ciò che orienta É o l'uomo, que estabelece seu trilho. è ciò che stabilisce il tuo É o que binario, determina o seu è movimento. ciò che determina il tuo É o que movimento, faz com que ele busque os seus è quello objetivos. che fa che tu cerchi i tuoi obiettivi. Existe um ditado no meio de comentaristas esportivos Esiste un detto in mezzo ai commentaristi que sportivi no início da carreira de um atleta che nell'inizio della carriera di un tem um nível de atleta motivação absurda para se dedicar. lui ha un livello di motivazione assurdo al quale E eles dedicarsi brincam que é o fator fome. e dicono che è il fattore fame. O cara mal tem o que comer. Quello non ha da mangiare, Mas normalmente depois que enriqueceu, ma normalmente dopo che diventa ricco, a menos que ele seja focado com muito a pouco, meno che non sia uno che ha una motivazione proprio come pochi ne hanno, ele já não tem nem mais o ânimo da dedicação. lui non ha neanche più l'animo di fare questo. Fome Fame tem um poder extraordinário ha un potere straordinario de estabelecer focos, di stabilire focus, de determinar o nosso di movimento. determinare il nostro Se movimento, houver em mim e você e se ci sarà in me e in te fome espiritual, fame spirituale, fome pelas coisas de Deus, fame per le cose di Dio, isso vai fazer toda a diferença. questo farà tutta la differenza. Amanhã, Domani, se Deus permitir, se Dio permetterà,
Nós vamos tentar terminar de juntar as peças do quebra-cabeça. Noi cercheremo di unire i pezzi di questo puzzle, Falando sobre como podemos ativar e provocar a fome. parlando di come noi possiamo attivare e provocare questa Mas fame. nesse momento eu gostaria que nós tirássemos um tempo de oração. Ma in questo momento vorrei prendere con voi un piccolo tempo di preghiera Gostaria que nós nos colocássemos diante de Deus. e vorrei che ci mettessimo davanti a Dio. Sta lì alla tua frente. Lascia. Durante muito tempo, Durante molto tempo citei uma profecia de Amós, ho citato una profezia di como Amos, se fosse algo bom que Deus quer fazer no nosso tempo. come se fosse qualcosa di molto buono che Dio vuole fare in questo tempo. Amós 8:11 Amo 8:11 é uma promessa de Deus. è una promessa di Dio. Se puder ler. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Enviarei fome, Manderò la fame, não de pão, non di pane, não de água, non não di sede de acqua, água, ma mas fome de escutar a palavra do fame di Senhor. ascoltare la parola di Dio. E eu ficava dizendo, E dicevo, principalmente lá no Brasil, principalmente in Brasile, temos vivido um nível de alimentação bíblica e revelação da palavra como nunca antes visto. noi stiamo vivendo un periodo di alimentazione biblica come non abbiamo mai visto. Eu normalmente digo para a igreja, o que falta para a igreja brasileira não é alimento. E di solito io dico alla Chiesa, quello che manca alla Chiesa brasiliana non è alimento, O que está faltando é fome. quello che manca è fame. Eu dizia, mas Deus vai enviar fome. Io dicevo, Dio invierà la fame. Quando Deus começou a falar comigo desse texto, Ma quando Dio ha iniziato a parlarmi di questo ou testo, desse assunto de fome, o di questo argomento della ele fame, me disse, você está olhando errado para Amós 8:11. e mi disse, tu stai guardando in un modo sbagliato Amo 8:11. Você está apresentando isso como se fosse uma profecia boa. Tu lo stai parlando come fosse una profezia buona. Eu falei para ele, não é? Ho detto, ma non lo è? Ele me disse, olha o versículo seguinte, o 12. E lui mi Dá pra dice, projetar. guarda il versetto dopo il 12. Olha o que é que vai acontecer depois que a fome que eu prometi chegar. Guarda quello che succederà dopo che arriverà la fame che ho promesso. Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Deus diz, eu vou mandar fome da minha palavra. Dio dice, io manderò fame della mia Vocês parola vão correr por todo lado atrás dela, e voi correrete dappertutto indietro a lei, mas não vão achar. ma non la troverete. Deus está dizendo, essa fome Dio sta dicendo, questa fame não é algo positivo que desperta a non busca. è qualcosa che è positivo, che risveglia in noi la ricerca. Essa fome é uma manifestação de juízo. Questa fame è una manifestazione del giudizio. Que juízo é esse? Che giudizio è questo? Ai de vocês, Guai a voi, estão fartos. che siete sazi Vocês terão fome. e che voi avrete fame. Vocês não tiveram apetite pelas coisas espirituais. Non avete avuto appetito verso le cose Saciaram a alma de spirituali. vocês com outras coisas. Avete saziato la vostra anima con altre cose. Pois bem, Ok, chegará o momento arriverà un momento que vocês vão ter fome. dove avrete fame. Essa fome não poderá ser saciada. Questa fame non potrà essere saziata. Eu não creio que isso fala só da condenação do inferno. E io non credo che questo parla solo della condanna dell'inferno. Jesus fala do rico e o Lázaro. Quando Gesù parla del ricco e Lazzaro, O rico está pedindo para alguém vir colocar uma gota de água. il ricco sta chiedendo che A sua qualcuno gli bocca. mettesse un goccio d'acqua nella sua bocca. Ele diz, sua sede vai ser E eterna. lui dice, la tua sete è eterna. Nós sabemos que existe algo no lugar de condenação. Noi sappiamo che esiste qualcosa nel luogo della condanna, Mas mesmo antes de chegar lá, ma anche prima di arrivare là, há um momento onde aqueles que desprezaram tanto o alimento sagrado c'è un momento che hanno disprezzato così tanto l'alimento sacro, pode ser confinados a um lugar de juízo. loro possono essere confinati in un luogo di giudizio. Agora eles vão querer, Ora loro lo vorranno, mas não conseguem. ma non avranno. A Bíblia diz que Esaú La Bibbia dice che Esaù buscou arrependimento com lágrimas, ha cercato il pentimento con le lacrime, sem encontrá-lo. senza trovarlo. Porque na hora de demonstrar interesse, Perché nel momento in cui doveva dimostrare interesse, não demonstrou. non ha dimostrato. E quando finalmente começa a acontecer, E quando finalmente questo inizia a succedere, já não é mais um processo onde pode haver restauração. già non è più un processo dove dobbiamo avere Eu só restaurazione. estou dizendo, eu quero que você entenda o que é que você jogou fora. Dio sta solo dicendo, voglio che tu comprenda ciò che hai buttato O que é via. que você jogou fora? Ciò che hai buttato via. Isso traz temor ao meu coração. Questo porta timore al mio cuore.
Inferno será terrível porque é um lugar de tormento. L'inferno sarà terribile perché è un luogo di tormento. Ele será terrível Non sarà solo per questo, ma sarà porque terribile Deus não estará por perto. perché Dio non sarà vicino. Porque todo o anseio do nosso ser Perché tutta la brama del nostro essere jamais poderá ser saciado. non potrà mai essere saziata. Deus nos criou para ter comunhão com Ele. Dio ci ha creato per avere comunione con Lui. E a gente se distrai demais com outras coisas. E noi ci distraiamo così tanto con tutte le altre cose, Nos roubam a capacidade de desfrutar esse che ci prazer. rubano la capacità di sfruttare di questo piacere. Eu gostaria que por alguns instantes Io vorrei che per alcuni istanti a gente pudesse orar e pedir Espírito Santo. noi potessimo pregare e chiedere: Spirito Santo, Abre os meus olhos. apri i miei occhi. Me ajuda a entrar no lugar de entendimento espiritual Aiutami a dessas entrare verdades. nel luogo dell'intendimento spirituale di queste verità, Que nós precisamos de ajuda dos céus. perché noi abbiamo bisogno dell'aiuto dei cieli, Para que, como o Senhor Jesus, affinché come il Signore Gesù, não importa o nível de desespero do nosso corpo por algo, non importa il livello di disperazione del nostro corpo cercando qualcosa, a gente permaneça centrado e no controle, dizendo: nem só de pão viverá o homem. che noi rimaniamo fermi nel controllo dicendo: non soltanto di pane vivrà l'uomo, Mas de toda a palavra que ma sai di da boca ogni de Deus. parola che esce dalla bocca del Signore. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, Parla con Dio nel tuo modo, suas con le palavras. tue parole. Talvez seja um momento para dizer: Senhor, eu quero entrar nessa escola da abstinência. Forse è un momento che tu devi dire: Signore, voglio entrare in questa scuola Eu dell'astinenza. preciso romper nessa Ho área. bisogno di andare oltre in quest'area. Manifesta a sua graça. Manifesta la tua area. Guia-me pelo teu Espírito Santo. Guidami con il tuo Como Spirito o Senhor guiou Santo. Jesus no Come tu hai deserto. guidato Gesù nel deserto. Treina a minha vida. Allena la mia vita. O Senhor treinou ele. Come tu hai allenato Lui. Eu quero crescer nessas Voglio práticas. crescere in queste pratiche. Fala com Deus. Parla con Dio. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vieni su di noi, Spirito Santo. Enquanto meus irmãos e irmãs oram, Mentre i miei fratelli e mie sorelle pregano, peço o teu sopro de vida sobre cada um deles. io chiedo il tuo soffio di vita su Não ognuno di nos loro. deixe terminar essa sessão Non lasciarci finire questa apenas com sessione informação na nossa cabeça. soltanto con un'informazione nella nostra Eu oro por testa. fogo no coração de cada um. Io prego per un fuoco nel Eu oro cuore por di ognuno. despertamento espiritual. Prego per un risveglio Eu spirituale. oro pela percepção espiritual dessas verdades. Prego per una percezione spirituale di queste verità. Eu oro pelo teu sopro de vida. Io prego per il tuo soffio di vita. Como o Senhor soprou sobre aquele vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Come hai soffiato su quella valle di ossa secche nella visione. Sopra sobre nós neste lugar. Soffia su di noi in questo luogo. Sopra sobre as nossas vidas. Soffia sulle nostre vite. Libera o teu fôlego de vida. Libera il tuo fiato di vita. E que haja despertamento. Che ci sia un risveglio. Que haja sintonia Che ci sia una com sintonia essa mobilização dos con céus. questa mobilitazione Nos del chamando a um cielo, novo lugar da prática da chiamandoci a un nuovo abstinência. luogo della pratica Nós dell'astinenza. clamamos em nome de Noi Jesus. lo chiediamo nel nome di Gesù. nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Levante suas mãos ao Alza la céu. tua mano al cielo. Adore ao Senhor por um instante. Adora il Signore per uno istante. Clame por esse despertamento. Chiama questo risveglio. Clame que o Senhor te toque de uma forma diferente nessa hora. Chiama che Dio ti tocchi in un modo diverso in quest'ora Se entregue a Ele. e donati a Lui.
Meu Deus, nós oramos por um novo tempo. Signore, noi preghiamo per un nuovo tempo. Um tempo de rompimento espiritual. Un tempo dove irrompiamo in qualcosa di più Não spirituale. apenas conquistas novas e maiores. Non soltanto conquiste nuove e più grandi. Não apenas experiências novas e maiores. Non soltanto esperienze nuove e più Nós grandi. queremos entrar num novo lugar de Ma intimidade noi e vogliamo relacionamento. entrare in un nuovo luogo di intimità e relazione. Eu oro por rompimento. E io prego che possiamo andare Eu oro que a oltre. mão do Senhor se estenda. Prego che la tua mano si Eu stenda. oro por um novo tempo sendo estabelecido na vida dos meus irmãos e Prego irmãs. che un nuovo tempo sia stabilito nella vita dei miei fratelli e delle mie sorelle. Eu oro por uma capacidade de resposta e correspondência. Io prego per una capacità di rispondere e Que corrispondere, não seja meramente humana. che non sia soltanto Mas que umana, possamos combinar nossa responsabilidade ma che possiamo combinare la nostra um novo nível de responsabilità graça, con un nuovo livello di com os grazia, recursos do céu, con le risorse del uma cielo, provocação do una Senhor provocazione del para Signore entrar nesse lugar per profundo. entrare in questo luogo profondo. Nós oramos em nome de Noi Jesus. preghiamo nel nome di Gesù, Abençoamos nossos irmãos e irmãs. benediciamo i nostri fratelli e sorelle E oramos e preghiamo para que esse novo tempo affinché questo nuovo que o Senhor tempo tem planejado para essa casa e esse che tu hai ministério pianificato per questa casa e questo seja ministero vivido de forma plena e sia completa. vissuto in modo pieno e completo Em nome di Jesus. nel nome di Gesù E para a glória de e Deus. per la gloria di Dio. Você crê e concorde, diga Se tu amém. credi, concordi con me, dica amen. Você recebe essa palavra, diga eu Se recebo. tu ricevi questa parola, dica io ricevo. Deus abençoe cada um de vocês. Dio vi benedica, ognuno di voi. Per tutti i sacrifici, per tutte le preghiere e le ginocchia piegate, per tutte le lacrime versate. E se l'unica ricompensa fosse la sua presenza, sarebbe abbastanza per te.